Estavam a perguntar porque é que o conteúdo que nós fazemos, e normalmente quase toda a malta faz, grande parte do conteúdo acaba por ser sobre emagrecimento e não sobre ganho. Muito mais sobre emagrecimento do que sobre ganho. Mano, eu acho que hoje em dia também parte muito sobre... Hoje em dia quase que o padrão de beleza ou o padrão de saúde tem sempre a ver com perder peso. E a verdade é que a maior percentagem de português ou mesmo de população é sempre a malta com excesso de peso. E portanto é um bocadinho tentar responder a essas necessidades e percebermos que obviamente esse é o público maior e que temos que ir quase sempre para esses lados. Embora obviamente existe sempre uma pequena percentagem que queira ganhar peso e essa cena toda. Só que lá está, depois eu também sinto que parece que nunca estamos bem a resolver o problema da pessoa, estás a ver? Parece que estamos sempre a... tens esta estratégia, tens esta forma de perder, tens isto, ou devias estar a fazer isto e aquilo, mas parece que nunca entregas realmente o que é que a pessoa precisa, o que é que a pessoa vai realmente utilizar, estás a ver? Como assim? Imagina, eu não sei bem se depois começa a ser uma questão por parte dos criadores de conteúdo ou treinadores que tentam responder à pergunta de qual é a melhor forma de conseguires perder peso ou as melhores estratégias para o fazer e etc. Ou se na realidade também é a pessoa que não está assim tão aberta a fazer essas coisas ou não. Também foi muito o que nós temos debatido pelos vídeos de curto formato. E se calhar já estás a falar um bocadinho da rotina, das formas depois da pessoa conseguir perder peso, porque a pessoa, eu acho que se calhar preocupam-se demasiado na forma de perder o peso e não na forma de viver sem esse peso. E certo. Se calhar aí torna a coisa muito mais difícil. E quando, eu sei que tu fazes isso e eu também, quando nós tentamos implementar e tentar ajudar a pessoa a criar uma forma de, depois de perder esse peso, conseguir manter, há muito mais resistência a isso, porque isso envolve trocar hábitos e... Olha, no seguimento disso, no outro dia estava a dar treino a duas pessoas que eu dou treino ao mesmo tempo, são amigos, etc. E eles estavam os dois a falar que ambos têm pessoas no trabalho que agora estão a usar, não é o Ozempic, é aquela cena nova que surgiu, que é tipo injeções por mês, para tens de pagar tipo 200 paus por mês. Já sei o que é, já sei. E esse meu aluno estava a dizer que essa pessoa que está a fazer a utilização disso já testou 1001 cenas diferentes, já foi ao Ozempic também, já fez tudo o que são operações, etc. E está sempre igual, perde peso no primeiro, segundo mês e depois de repente, passado 3 ou 4, volta com aqueles 15, 20, 25 quilos a mais outra vez. E é justamente aí a questão, que é parte de nós novamente estamos a arranjar estratégias para mascarar problemas mais do que resolvê-los na fonte, porque é mais difícil resolvê-los na fonte, claro, é mais difícil tu pôres alguém que teve obesidade a vida toda e ensiná-la a comer ou ela estar apta a criar essas novas estratégias e hábitos. Mas lá está, voltamos sempre ao mesmo problema, porque isto também muito pela indústria, né? Que é tu conseguires ir criando aquele ciclo de cada vez mais fazer mais dinheiro e etc, tudo mais. Mas lá está, não continuamos sem encontrar estratégias para ensinar a pessoa realmente o que é vantajoso, porque essa pessoa nem pensa que aquilo não é estratégia. Para aquela pessoa, aquela é a melhor estratégia porque foi assim que lhe venderam. Sim, é difícil de chegar a essas pessoas e é difícil de conseguir fazer perceber que podem perder os quilos que forem. Se os têm naquele momento é porque aquilo que têm feito lhes levou ali. Certo? E se continuarem a fazer aquilo que têm feito, vai-lhes levar ali na mesma, tal e qual. Um bocadinho complicado de chegar a essas pessoas e depois são pessoas com, nem que seja 20 anos, mas normalmente mais, mas nem que seja 20 anos, são 20 anos a viver de uma determinada forma, a acreditar em determinadas coisas. É difícil mudares a mentalidade ou a forma de olhar da pessoa para o dia-a-dia. Isso é a parte mais difícil, porque depois, na verdade, perder os quilos não é assim tão difícil. Sim, exato. Mas o que é que tu achas que hoje em dia acaba por ser uma estratégia que se calhar até te difere ou que nos difere no terreno, com pessoas que realmente chegam dessa maneira, para iniciar um processo de perda de peso de uma maneira sustentável? Ou seja, para uma pessoa que daqui a 10 anos mantém estes mesmos hábitos, o que é que tu fazes diferente ou o que é que tu sentes que fazes o que é que eu tento, é certo para isso? Eu tento fazer. Que Imagina, a primeira vez obviamente tu tens sempre ali a avaliação com a pessoa e tipo, tens a pesagem, tens essas questões e tens o perceber em que ponto é que a pessoa está. A partir daí, obviamente que há o acompanhamento em termos de peso, de se está a ir para onde a gente quer que vá ou não.
mas eu sinto que a partir daí, pelo menos o meu trabalho vai muito mais em estás a fazer aquilo que é suposto fazeres para lá chegarmos ou não. E muitas vezes, quando estamos a avaliar como é que correu a semana, etc., eu não estou tanto a olhar se aquele peso desceu mesmo uns 300 ou 400 gramas ideais ou não, ou se ela fez aquilo que deveria ter feito. E sinceramente não me importo muito, e até me aconteceu agora há pouco tempo com uma aluna que já vinha a perder algum peso, bastante peso há bastante tempo, e teve ali algumas semanas sem baixar praticamente o peso. E eu não me preocupei assim tanto com isso, porque sabia que ela estava a cumprir as tarefas todas, sabia que isso estava a ser implementado nela, preocupava-me na semana a seguir de puxar mais por essas tarefas, ou seja, uma pessoa que faz cardio sim, mas que faz a andar. Ok, eu não me estou tanto a preocupar em trocar-lhe uma dieta e baixar-lhe calorias se nós podemos começar a correr. Ok. Se nós podemos começar a implementar, ela estava de férias, se nós podemos começar a implementar o número de passos por dia que a obriga a andar e a mexer-se e a ser mais ativa. Sim. Por isso... Ou seja, vamos sempre mais pelo aumento do exercício, do gasto calórico, mais do que baixares comida. Nós acabamos por ter um dia muito parado, normalmente. Sim. E hoje em dia, grande parte dos trabalhos são sentados. Se tu passares 8 horas a trabalhar sentado, mais 8 horas a dormir, é difícil. Depois, obviamente, que quando sais do trabalho queres distrair um bocadinho, e hoje em dia os prazeres são todos telemóvel, televisão, tudo. E depois é uma questão também que tudo o que é cultural a nós, à nossa sociedade, por assim dizer, é tudo à volta da mesa, é tudo à volta de comer, é tudo à volta de snacks e de bebidas, estás a ver? É prazeres imediatos. Sim. E imagina, e se tu me fazer dizer que, olha, preferes estar numa mesa com amigos a jantar e isto e aquilo, ou preferes ir, sei lá, estar com os mesmos amigos a fazer outra coisa qualquer que não envolva comida, é muito mais prazeroso estares tipo, vamos jantar, ou vamos almoçar, ou isto ou aquilo. Mas mais do que estavas, mesmo seguindo pelo que estavas a falar, então imagina, ok, nós temos sempre a noção de que, por muito que o peso não esteja a descer e tudo mais, nós enquanto profissionais e enquanto pessoas que já fizeram isto várias vezes com outras pessoas também, ou mesmo connosco mesmos, nós sabemos que o processo, mesmo que o peso não caia logo, está tudo ok, mais tarde ou mais cedo vai começar. Como o ketchup, como o nosso pai diz, não sei se estás a par. Sim, o Messi, continua. Mas a pessoa do outro lado nem sempre tem essa noção, e muitas das vezes ela vai-te questionar ou vai-nos questionar da cena de não devia estar a perder mais peso, não devia estar isto ou aquilo. Ou seja, a frustração que pode advir de algumas semanas sem esses resultados práticos também é algo com o que nós temos que lidar. Mas aí lá está aquele pensamento que a pessoa tem, que é: eu agora até vou treinar acompanhado, vou treinar com PT, e aquele treino é que me vai fazer emagrecer. O treino pode ser o melhor treino do mundo. Tu não perdes as calorias suficientes naquele treino para no final da semana teres menos peso. É impossível. Portanto, a reter aí é essa questão precisa de continuar a ser falada com a pessoa. Eu sinto é que aliás, a maioria das vezes, malta da nossa área, os nossos colegas de profissão, infelizmente... Que tu adoras, sim. Que tu adoras. Adoro, como vai dizer, claro. Não fazem sequer esse trabalho, nem sequer têm essa preocupação. Ou seja, eu não sei até que ponto é que às vezes têm essa noção também. Alguns. Certo, percebo. Eu acho que também, tanto como isso, é a parte de... ela está-me a pagar, é o que interessa. Estás a ver? Pois. Porque imagina, para mim continua a ser uma questão... e é uma frase que tu dizes, bué, que eu tento mantê-la muito mais viva no meu dia-a-dia e mesmo no nosso trabalho, que é... a partir do momento em que tu começas a fazer isto simplesmente pela parte monetária, pela parte de preciso de mais clientes para ganhar mais X e etc., sim, é aí a morte do artista. E é mesmo, porque lá está. É como em tudo, como qualquer área. Mas se nós perdemos a real preocupação com a pessoa que está do outro lado, e às vezes essa preocupação, infelizmente, é mais nossa do que da pessoa que precisaria. Sim. Mas aí mesmo é que tu acabas por perder toda a vantagem, todo o contexto que a pessoa vai ganhar para daqui a 10 anos, quando ela já não estiver contigo, porque esse é o normal, né? A pessoa não vai aguentar contigo a vida toda, nem é suposto, nem tu deverias querer isso, nós queremos dar essa independência à pessoa. Mas é aí que nós perdemos o dar estratégias à pessoa para ela, daqui a esses mesmos 10 anos, continuar a manter estes bons hábitos alimentares e de rotina acima de tudo, para não pertencer a esta percentagem tão grande de obesidade que existe em Portugal.
Sim, isso vai tudo parar ao que nós estávamos a falar da questão da resistência à alteração dos hábitos. Certo. O normal da pessoa é preocupar-se em trabalhar, preocupar-se em fazer aquelas horas para receber aquele dinheiro, para conseguir pagar a sua casa, a sua comida, e depois vai com o pensamento um bocadinho ao contrário, que é eu trabalho para depois conseguir aproveitar minimamente. Então estive a trabalhar o dia todo, Sim. porque é que eu agora não vou jantar fora, etc. Yeah. E acabas por chegar a um ponto em que percebes que queres mudar e chega-te um gajo que te diz que para mudar tens que mudar um bocadinho essa forma de olhar para as coisas, sim. e isso é difícil. Yeah. Mas realmente é a única forma disso continuar, porque é como tudo, se tu quiseres ser um atleta, tu tens que viver o teu dia-a-dia como se já fosses atleta, Certo. até os chegares lá. E ali é a mesma coisa. E voltando ao início de porque é que há muito mais conteúdo de emagrecimento do que propriamente de ganhar massa muscular ou peso, também há aqui uma questão importante, que é a questão da saúde, que é mesmo que não seja uma pessoa com excesso de peso, se é uma pessoa que não treina, se é uma pessoa que não tem os hábitos minimamente bons, é uma pessoa que não é saudável, ponto, em termos de composição corporal. Certo. E por aí há muito mais a necessidade de haver essa alteração, de perder mais massa gorda, de ganhar mais massa muscular, do que uma pessoa que seja minimamente saudável, minimamente ativa, que não tenha quilos para perder. A percentagem é muito, muito maior. Yeah. Falei disso até quando estava a gravar as aulas para o curso que eventualmente é de lançar este ano, da parte de... E no Cross fala-se muito disto mesmo no curso que antigamente, não sei se ainda existe ou não, o curso mesmo que a marca CrossFit lançava para tu poderes dar aulas de CrossFit. Que existe muito este gráfico quase em U, onde tu começas aqui na parte de quase doença, vá por assim dizer, chegas ao estado mais fitness na outra ponta do U, e cá em cima é a parte da saúde. Ou seja, imagina, mesmo que alguém não esteja aqui em cima na parte da saúde, que é onde tu és saudável, mesmo essa parte, mesmo essa malta que está nessa posição, por muito que tenha as análises muito boas, ou não tenha qualquer valor alterado, ou tenha uma rotina que dorme bem, que não tem dores, essa cena qualquer, essa pessoa, ou nós conhecemos sempre essa pessoa que tem essas coisinhas todas, mas sobe umas escadas um bocadinho mais rápido e fica completamente a arfar. Sim. E portanto, é por aí quase que tu começas a perceber a parte da qualidade de vida, porque ok, por dentro até pode aparentar estar tudo ok, mas tu te sentes assim, que não é suposto sentir-te assim, não é suposto tu teres que subir umas escadas a falar ao telemóvel assim um bocadinho mais exaltado, e de repente já acabas a chamada todo cansado. Ou seja, vai muito mais para além do que os números dizem, do que estatisticamente aparece. Ou seja, esta parte de como nós nos sentimos é tão mais importante e é tão mais duradouro, porque se tu te sentires bem contigo mesmo, mas de repente aparece alguma coisa que não está assim num valor mais indicado ou assim, tu já tens ferramentas para o otimizar. Agora, se tu te sentes mal e o comboio também começa a descarrilar, tipo, começas a deixar de ter... É aí que começas ali naquele ciclo um bocadinho mais vicioso da parte de, ok, começas a descer tudo, começas a vir tudo cá para baixo. E eu acho que hoje em dia romantizamos tanto a parte do conforto, nós nos sentimos bem nisto ou naquilo, que alterámos foi um bocadinho o conceito do que é tu estares bem. Alterámos o conceito para tu estares bem significa não teres dificuldades, significa estares confortável. E eu acho que aí é que começa realmente o grande problema do século XXI, por assim dizer, da nossa malta, muito da nossa sociedade também, muito da nossa geração também. De querer aquele conforto, de querer essa falta de necessidade de querer um bocadinho mais, estás a ver? Sim, depois esse conforto, quanto mais tu vais buscando o conforto, mais vontade tens de lá ficar. Em relação às primeiras abordagens que eu tenho com a pessoa, eu vou, obviamente, perguntas sempre quais é que são os objetivos, essa história toda, mas eu tento ir muito mais ao como é que é o seu dia-a-dia, o que é que faz e o que é que sente. Yeah. Ou seja, o teu trabalho é sentado, ok, mas ao final do dia tens dores, preocupas-te minimamente com a tua postura, sei lá, é sempre sentado, consegues ir fazendo coisas, precisas fazer alguma coisa, dói-te alguma coisa, eu gosto muito de ir por aí. E até vi uma publicação agora há pouco tempo de uma página, não sei, que dizia uma coisa muito interessante, que era: nós vivemos muito para os filhos e vivemos muito para os pais e para o namorado e etc.
Agora, se tu realmente quiseres ou preocupares-te com os outros e quiseres o melhor para os outros, não tens que também estar no teu melhor, na tua melhor versão. Ou seja, tu vives só para o teu filho, mas se o teu filho quiser ir jogar à bola, dizes ele para ir jogar comigo porque não és capaz. Porque te cansas, porque mal te mexes. E assim por aí fora. Ou seja, eu percebo e concordo que nós somos feitos de emoções e as outras pessoas que nós estamos são quem realmente nos puxa essas emoções. Tirando Sporting, são pessoas. Tirando o Ronaldo, sim. Pronto. E tu, para conseguires aproveitar essa emoção, para conseguires desfrutar dessas emoções e para conseguires cuidar, digamos assim, com essas pessoas, tu tens que estar na tua melhor versão, ponto. Mas sem isto dúvida. é a minha opinião. Se eu quero... Eu acho que deixa de ser uma opinião, eu acho que... Sim, não é a minha opinião, isso é o que é. É um facto. É um facto. É um facto. Eu aqui há uns tempos, a minha mãe andava com umas dores e eu até piquei de propósito com o meu sobrinho, que é... ele queria brincar e estava-lhe a mandar umas coisas para o chão, ela não estava a conseguir apanhar do chão. Então, mas quer dizer, tu trabalhas toda a hora e a tua maior preocupação agora é o neto. E se ele quer brincar contigo, tu nem consegues apanhar as coisas do chão. E eu piquei de propósito aí para lhe tocar, porque às vezes tem mesmo que ser assim, para ela fazer alguma coisa por ela e conseguir melhorar isso, porque se aquela é a prioridade dela, ela tem que conseguir... Sem dúvida, sem dúvida. E depois há muita questão de... Eu tenho um trabalho sentado. Claro que eu no meu trabalho sentado eu não consigo estar sempre com uma postura incrível. Então eu dou por normal, no final do trabalho, me doer a cervical porque eu tive torto. E eu dou por normal trabalhar no armazém e ter que acartar ali algumas caixas e ficar à rasca das costas, porque hoje estive a acartar muitas caixas, é normal que me dou às costas. Não é. Certo. Mas hoje em dia nós achamos tudo muito normal e se depois do trabalho, se eu me for deitar um bocadinho e me passar aquela dor, está tudo bem. Está tudo ok. Então é sim, tal coisa do do conforto. Ao mesmo que estávamos a falar há bocado, é o mascarar, estás a ver? É o ok, passou, então o problema deixou de acontecer. Ou o problema ficou resolvido. Não, o problema simplesmente ficou mascarado, e amanhã vais voltar a sentir o mesmo e depois de amanhã vais voltar a sentir o mesmo. E o objetivo que antigamente era o teu, que era realmente aproveitares a infância do teu neto, aproveitares a infância do teu filho, brincares com o teu sobrinho ou com o teu neto aqui ou ali, e escorrer e isto ou aquilo, deixou de ser o teu objetivo porque simplesmente não o consegues porque aceitaste as consequências que tiveste de atos que tu já fazias, que sabes que não eram tão corretos assim, mas que lá está, talvez por dar um bocadinho mais de trabalho ou não ser tão normal já hoje em dia abordarmos com essa seriedade algumas questões da forma como tu te sentes. Porque depois existe aqui uma quase que hipocrisia demasiado estranha, que é, ok, então romantizamos tanto a parte de nós nos sentirmos bem como nós somos e etc e tudo mais, mas depois quando não nos sentimos bem temos muita dificuldade em aceitar isso e criar estratégias para o mudar, estás a ver? Sim, e quando alguém nos vem dizer que dava para otimizar isto, não o fazemos. Há aqui um tema um pouquinho polémico, mas eu vou dar a minha ideia. Fala lá, Pedro Lopes. Que é, nós hoje em dia vemos muito essa ideia de nós nos aceitarmos como somos e nós gostamos de nós como nós somos. E está tudo bem nisso. Está tudo bem nisso e eu concordo com isso. Agora... Concorda? Calma. Agora, grande parte ou muita percentagem dessas pessoas que hoje em dia se preocupam muito em aceitarem-se, estão-se a aceitar porque não têm a força suficiente para se mudar. E sem então dúvida. Estão a ir pelo outro lado, que é... E mais do que isso, é o facto de depois também eles olharem, então, Fónix, a minha vida toda eu defendi que nos devíamos aceitar isto ou aquilo, mas eu agora não me sinto bem comigo mesmo, e depois também vem a frustração de, mas eu quero mudar, mas eu sempre defendi isto, e agora de repente se eu tiver a... Percebes? Epá, mas lá está, vem exatamente por causa disso, pelo que tu estavas a dizer, da questão de tudo o que seja força de vontade, o que seja essa disciplina, como... se habituaram sempre a manter-se naquele conforto, é normal que esse músculo da disciplina, da força de vontade, esteja mais lá em baixo. É normal, tal como se nós deixarmos treinar durante um ano, daqui a um ano vamos treinar muito pior do que estamos a fazer hoje. Tem tudo a ver com repetição. Se nós deixarmos de fazer uma coisa durante tanto tempo como já a fizemos, vamos ficar piores nela. Mas lá está. Eu acho que vem tudo sempre pela premissa de que
se nós precisamos de realmente ter determinadas condições físicas e até mentais para conseguirmos ter uma melhor performance em tudo o que sejam áreas da vida, e não falo em termos desportivos, não falo em termos de... Falo mesmo em termos de trabalho, de relações, de tudo isso. Pá, nós precisamos de estar bem, precisamos de aguentar tudo isso. E muitas vezes o treino e os bons hábitos, que todos nós sabemos quais são, e não precisa de ser acordados às 5 da manhã, não, isso não faz qualquer tipo de sentido, é simplesmente conseguires trabalhar um bocadinho mais em ti e fazê-lo. Sim, e eu tento mostrar às pessoas que elas conseguem encaixar tudo, simplesmente precisam de ser disciplinadas, simplesmente precisam de ser organizadas, e não precisam de treinar as vezes que eu treino, não precisam de pesar a comida como eu peso, não precisam ter as preocupações todas que eu tenho, porque o objetivo delas não é tão grande e está tudo bem. Agora, precisam de olhar para a semana delas, ver dentro daquilo que se comprometeram e daquilo que é o caminho para onde elas querem ir ou disseram que queriam ir, ver o que é que vão fazer, planear e fazer. Ponto. Exatamente. Agora a questão é que as pessoas tendem muito a amolecer. Porque também muitas das vezes falta aquela análise e gestão de expectativas que nós falávamos no início. Tu hoje em dia, alguém te chega ao ginásio e diz-te e tal, preciso perder 20 quilos. E tu de repente, se não lhes fizeres logo ali aquela parte e pegares nisso e explorares isso e levares ali um bocadinho mais ao fundo, que é ok, precisamos ir para os 20 quilos, tudo mais, é interessante, seria interessante e conseguiríamos lá chegar, mas não ter esses 20 quilos como objetivo primário ou como o único objetivo é o mais importante a mostrar à pessoa, porque vai ser um processo tão longo, tão exigente até lá chegar, não impossível, antes pelo contrário, que se nós estivermos apenas e só focados nesses tais 20 quilos e falando mesmo daqueles treinadores que só se importam com ok, a pessoa já está no acompanhamento, já está a pagar, já está tudo certo, a pessoa não só acaba por se frustrar mais, acaba por desmotivar-se, bem que a motivação vai aguentar muito pouco tempo, e deixa de ver, ok, mas eu agora já perdi 2 ou 3 quilos, já subo escadas e já consigo estar mais tranquilo, já consigo apanhar o meu filho do chão e já consigo estar a brincar com ele. Deixa de olhar para isso como pequenas vitórias, porque para mim diz muito mais quando eu todas as semanas tenho alunos meus a dizer pá Francisco, no outro dia nem disse, mas estava no ginásio e alguém passou e eu estava a cumprimentá-los enquanto estava a fazer o exercício na mesma e estava-me a rir, não sei o quê. E no fim do treino estava-me a sentir bem, gostei e não estava assim tão cansada como isso. Isso significa muito mais para mim do que os quilos. Porque é tipo, tu tens uma sensação boa, tiveste uma boa memória, tu daqui a 10 anos vais estar a treinar. Tipo, exato. Mesmo que não deixes comigo, daqui a 10 anos vais estar a treinar e vais estar a lembrar disso. Pá, está tudo certo, é só isso que eu quero. Sim, porque é assim, nós hoje em dia vemos bastante conteúdo de faz este exercício e isto acontece. E eu acho que, primeiro, porque é naquilo que nós estamos a dizer, que quando nós paramos um bocadinho, queremos ir conteúdo, queremos estar a trabalhar para nos distrairmos. Acabamos por consumir esse conteúdo que é feito para dar visualização, certo, para dar clientes ou para dar dinheiro, seja o que for. E começamos a acreditar um bocadinho que realmente é assim, porque tanta gente que vai pondo, se eu já vi 10 vezes que este exercício melhora aqui e depois é uma pessoa que já tem esse músculo ou essas zonas boas, e nós começamos a acreditar. E aquilo que nós vamos fazer é fazer esse exercício e esperar que aquilo por milagre aconteça. Então acho que a ideia se torna... achamos que aquilo é demasiado fácil. E quando tu estás com a pessoa pela primeira vez, ela está com aquela expectativa porque tem essa ideia que vai começar e vai acontecer logo. E é exposta àquela dificuldade. Pronto, e tu começas a demonstrar que se ela treina 2 vezes por semana contigo ou 3, ela tem outros 4 dias na semana, que os 4 dias não podem ser ao calhas, tem que tudo meio que bater certo e é tudo a questão dos hábitos, e aquilo começa a dificultar um bocadinho mais, e às vezes a pessoa até pode começar a desmotivar um bocadinho mais e às vezes agarra-se um bocado a esses quilos para se motivar. Mas no final das contas é nós percebermos realmente o que é que no dia a dia da pessoa, quais é que são as suas prioridades e o que é que a fazem realmente sentir bem. E se no teu caso, por exemplo, o que te faz realmente sentir bem é tu construires uma família, é tu teres a tua casa, é tu conseguires cuidar de tudo e estares bem, isso vai envolver tanto o teu físico como o teu mental, porque nós não estamos aqui a falar da parte mental que esta questão nos traz.
Se tu és Sim, uma sim, pessoa sim, sim. que consegue organizar tudo, consegue chegar a todo lado, consegue superar-se e atingir tudo aquilo que se propõe, ou seja, não ser aquela pessoa que eu agora quero perder não sei quantos quilos, vou-me inscrever no ginásio, mas depois também quero não sei o quê e vou para o outro lado e deixas tudo por fazer. Se tu realmente és uma pessoa que consegue focar e atingir aquilo, mentalmente vais estar sempre muito melhor depois Sim. para aquilo que é as tuas prioridades. Por Yeah. isso, nós não precisamos de discutir se, com este tipo de pessoas que nós estamos a falar, se é melhor fazer o exercício X ou se é melhor fazer o outro, ou se este vídeo que eu vi realmente é verdade. Não tem nada a ver com isso, tem simplesmente a ver com o teu dia a dia. Se estás a conseguir ser ativa, se estás a conseguir comer de forma saudável, se estás a conseguir fazer isso por ti, não porque eu estou a obrigar, entre aspas, mas porque tu estás a fazer essa escolha para ti. E essa é a única forma daquilo que estavas a dizer dela. Daqui a uns tempos, se lembrar de ti, mesmo que não esteja contigo, Exatamente. sabe que criou esse hábito contigo.